Flávio. Obrigada. Doniela, seus exames estão todos normais. A tomografia está melhorando. Já está só com 25% do pulmão, só tomografia de crânio não. Ele não tem alergia, os hábitos de vida, ele não realiza atividade física, tá? E tem uma alimentação desbalanceada, porque ele relata que tem dificuldade de saber quais os alimentos que ele pode ingerir, tá? Ele nega tabagismo e é etilista social. Aí, Guilherme, mais uma história, né? Ele é um diabético. Será que algum médico orientou para ele comer? Será que ele passou na nutricionista? Sim, ele não passou na nutricionista. E nenhum, Bem, faltam 3 minutos para as 7 horas. Professor, vamos começar. Está escutando, hein? Falar sobre vascularização cerebral. Vídeo esse que está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado no meu canal do YouTube. Meu canal, Dr. Flávio Sala, neurologista. Boa tarde, Leandro. Quase boa noite. Você é o único que está aqui, apesar do convite. Acho que o pessoal não se notou que era Zoom. O pessoal não observou que estava lá o código. Eu vou esperar outras pessoas entrarem, mas de qualquer modo vamos começar em 2 minutos. Tá me escutando aí, professor? Oi? Você está me escutando aí? Nossa, que merda. Professor. Professor. Teste. Teste. Ai, que engraçado. Um minuto. Começaremos. Acho que tá bugado o trem aqui. Engraçado. Acho que o microfone... 7 horas, vamos começar. Boa noite, Leandro. Bem, vamos lá, vamos começar então nossa aula sobre vascularização cerebral. Bem, boa noite, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo vai para o YouTube. Meu nome é Dr. Flávio Salen, sou médico neurologista daqui de São Paulo. Sou doutor em ciências pela USP, formado pela Universidade Federal do Maranhão, residência pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Moro em São Paulo há 22 anos, trabalho como neurologista depois da residência já há 18 anos. A nossa experiência com o acidente vascular cerebral é grande, especialmente no serviço do servidor do Estado, que, pelo menos antes do Covid, tinha uma demanda muito grande de pacientes. Na minha época, nós tínhamos 30, 40 pacientes internados e metade desses pacientes eram acidentes vasculares cerebrais.
Muito bem. Eu ainda trabalho na Redidor, sou chefe do serviço de neurologia do Hospital Vila Lobos, da Redidor na Moca. Trabalho com toxina botulínica, especialmente no Hospital Cruz Azul, no consultório e na unidade de neurologia e neurocirurgia do Tatuapé. E também trabalho em vários hospitais de São Paulo. Muito bem. Vamos discutir hoje sobre vascularização cerebral. Muito bem. As artérias cerebrais, elas provêm de artérias cervicais. As artérias cervicais provêm da aorta. Então, nós temos as artérias da base do crânio, do lado direito, o tronco braquiocefálico, do lado esquerdo, a carótida interna esquerda e a artéria subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico divide-se em subclávia direita e artéria carótida interna direita. A artéria carótida comum, né, na verdade, né? Ela vai formar depois a carótida externa e a carótida interna. A carótida externa, ela vai suprir a face. E, portanto, não é de maneira nenhuma nosso interesse. Apesar de que há possibilidade de anastomoses entre carótida externa e carótida interna, ou mesmo fístulas, mas isso a gente pode falar num tempo posterior. Hoje vamos falar da anatomia normal. A subclávia é a artéria que vai para o braço, e no meio do caminho ela solta a artéria vertebral. A artéria vertebral que vai dar origem às grandes artérias do tronco cerebral, especialmente a artéria basilar. A artéria vertebral dá origem ainda à artéria espinhal anterior, que vai irrigar uma parte do bulbo e vai irrigar pelo menos até C7 da coluna vertebral, da medula cervical. Né? A artéria vertebral, ela entra no cérebro através da massa do cérebro, né? E ela penetra dentro da coluna cervical através dos processos transversos. Em geral, ela entra a partir de C6. E ela vai preenchendo os processos transversos, chegando ao nível da massa do Atlas, a massa de C1, deita sobre a massa, perfura a dura dentro do forame magno e termina por entrar dentro do cérebro. A carótida interna penetra no canal carotídeo e de lá penetra no interior do crânio. A carótida interna, ela possui vários ramos, sendo os primeiros os ramos hipofisários. O ramo mais importante da carótida interna, antes dela se dividir em cerebral média e cerebral anterior, é a artéria oftálmica, que é a artéria que irriga a retina, que dá origem à artéria central da retina. Por isso que placas localizadas ao nível da artéria carótida podem produzir amaurose ipsilateral, né? Por conta de embolia para a artéria central da retina através da artéria oftálmica. A carótida interna, você sabe muito bem que ela é a carótida interna porque ela apresenta um bulbo. O que a carótida externa não apresenta, a carótida interna apresenta, que é uma pequena dilatação na sua origem, chamada de bulbo carotídeo. E esse bulbo, muitas vezes, pode apresentar quadros de placas, né, ateromatosas, que podem produzir, muitas vezes, estenoses importantes ou podem ulcerar, fazendo placas ulceradas com risco de embolia ou trombose. A gente vê que a carótida interna, ela penetra no cérebro e se divide em vários ramos. Isso a gente vai ver mais tarde. A vertebral une-se na artéria basilar e, posteriormente, também divide-se em vários ramos. A artéria vertebral com a basilar e a artéria carotídea, elas se unem. Boa tarde, boa noite, Gustavo. Elas se unem através do polígono de Willis. Então, nós falamos que o sistema vascular cerebral, ele vem do sistema anterior, carotídeo, e do sistema posterior, vértebro-basilar. A carótida direita sai do tronco braquiocefálico, a carótida esquerda ela sai da própria aorta, em geral. As artérias vertebrais saem das próprias artérias subclávias. Há variações. No entanto, essas variações não merecem ser discutidas agora. A gente vai falar sobre a anatomia normal presente na maior parte dos seres humanos. Então, aqui nós temos o tronco braquiocefálico, a carótida interna esquerda e a subclávia esquerda, a vertebral saindo de cada ramo da subclávia. A vertebral sobe através dos processos transversos de C7 até C2, deitando sobre a massa do Atlas e penetrando a dura do forame magno. Lá em cima, ela dá origem ao seu primeiro ramo, né? É claro que a paica vem primeiro, né? Mas logo depois vem a artéria vertebral anterior, ou artéria espinhal anterior.
A artéria espinhal anterior, ela vai irrigar uma parte do bulbo e vai irrigar a parte superior da medula cervical. Eu tive uma paciente que fez uma dissecção de artéria vertebral e ela fez um infarto de artéria vertebral, ela fez uma lesão da paica cerebelar, não fez um Wallenberg, ela fez um quadro cerebelar, e ela fez também um quadro espinhal anterior por infarto da artéria espinhal anterior. A carótida, então, ela vai se dividir em carótida externa e carótida interna. Lembrar que a carótida interna possui um bulbo carotídeo, uma pequena dilatação na sua origem, o que permite distingui-la da carótida externa. A carótida externa não será discutida aqui, ela produz ramos que vão para o pescoço e vão para a face. A carótida interna, o primeiro ramo dela são os ramos hipofisários superiores. E, posteriormente, ela dá o seu segundo ramo importante, que é a artéria oftálmica. E, posteriormente, ela acaba se dividindo nos seus outros ramos. Lembrar que a artéria oftálmica é o motivo pelo qual êmbolos carotídeos podem produzir amaurose ipsilateral. A amarose ipsilateral pode ser produzida pela embolia de placas carotídeas que sobem até a artéria oftálmica e vão produzir uma amaurose. Essa amaurose, em geral, ela é contralateral ao déficit. Se você tiver uma amaurose ipsilateral ao déficit, provavelmente você fez um infarto posterior, um infarto vértebro-basilar, ou até mesmo um infarto anterior, pegando segmentos parietais ou temporais do campo visual. O polígono de Willis, ele é uma estrutura relacionada à junção da circulação posterior e da circulação anterior. Então, voltando aqui, nós temos a carótida interna. A carótida interna vai se dividir na artéria cerebral média, posteriormente, e vai se dividir na artéria cerebral anterior. Só um momento. Tudo bem. Artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. A artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior perfazem a circulação anterior cerebral. Juntamente existe a comunicante posterior que vai se unir à basilar. Essa união da carótida interna, através da cerebral média e da cerebral anterior, e da comunicante posterior, produzem o famoso polígono de Willis. Então, o polígono de Willis nada mais é do que a junção dessas artérias. E o polígono de Willis, como vocês veem aqui, ele fica localizado entre o quiasma óptico e a hipófise. Então, fica exatamente na base do crânio, entre o quiasma óptico e a hipófise. O polígono de Willis ele é formado pela carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior, cerebral posterior. De novo, carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior, cerebral posterior. Então, esse é o polígono de Willis. O polígono de Willis tem esse nome, que foi descrito por Thomas Willis no século XVII, um anatomista, se não me engano, holandês do século XVII. Aqui nós vemos uma outra visão do polígono de Willis, agora sem a cerebral anterior. Somente a carótida interna, a comunicante posterior e a artéria cerebral posterior. Aqui nós vemos os corpos mamilares. Aqui nós vemos a hipófise e o quiasma óptico, o nervo olfatório. Aqui nós temos o lobo anterior, né? E aqui no meio ficaria a cerebral anterior. Provavelmente aqui você teria a comunicante anterior. Aqui a cerebral média, penetrando no interior da fissura de cílios. Aqui o lobo temporal. Aqui nós temos o nervo trigêmeo, localizado no cavo de Merkel, né? Aqui nós temos os outros nervos. Aqui é o terceiro nervo, o nervo trigêmeo. Aqui nós teremos o sexto nervo. Aqui o sétimo nervo. O oitavo nervo, vestíbulo coclear. O nono nervo, glossofaríngeo. Aqui nós temos a localização, aliás, aqui é o vago. Aqui nós temos o 11º. Aqui nós temos o hipoglosso. O nono está por aqui. E aqui nós teríamos o hipoglosso. Aqui nós temos a artéria vertebral. A cerebral posterior de cada lado, ela vai irrigar o lobo occipital, vai irrigar a porção anterior do lobo temporal mesial, até a região parahipocampal. E vai irrigar o tálamo.
né, juntamente com as áreas talâmicas ao redor. Aqui nós temos a artéria cerebelar superior. Aqui nós temos as penetrantes, perfurantes, paramedianas pontinas. Aqui nós temos a aica, ou cerebelar anterior-inferior. Aqui, aliás, essa maior. E aqui nós temos a paica, ou cerebelar posterior-inferior. E aqui nós temos a espinhal anterior. A artéria mais relacionada com paralisia facial, com neuralgia trigeminal ou com espasmo facial é a aica, artéria cerebelar anterior-inferior. Esta artéria aqui. Esta artéria, muitas vezes, em pacientes hipertensos, ela pode ficar um pouco mais dilatada, um pouco mais tortuosa e pode fazer um contato neurovascular persistente que pode levar à desmielinização do nervo. E pode levar a neuralgia trigeminal ou espasmo facial. Pelo menos uma porcentagem dos pacientes, a explicação que se consegue é essa. Muito bem. Aqui nós temos uma outra vista da circulação. Aqui é a artéria cerebral anterior, um dos ramos da carótida interna. Aqui, na verdade, é a continuação dela, né, que é a pericalosa. Aqui nós temos o corpo caloso. Então, aqui é a cerebral anterior e ela se continua com a pericalosa. Nós vamos falar dela logo, logo. Aqui nós temos a maior artéria do cérebro, também aqui cobre cerca de 2/3 do parênquima cerebral, metade do parênquima cerebral, que é a cerebral média. Aqui nós temos a cerebral média. A cerebral média nasce diretamente da carótida, como extensão da mesma, e penetra na fissura de Sylvius, saindo através da fissura de Sylvius e pegando praticamente toda a convexidade cerebral. Aqui nós temos uma visão um pouco melhor da cerebral média e das artérias penetrantes da cerebral média, as famosas lentículas estriadas. Observe que elas saem a 90 graus do tronco da cerebral média e essa saída a 90 graus, especialmente em pacientes hipertensos, devido ao shear stress ou estresse causado pelo contato rápido entre sangue e parede, acaba levando à lesão da parede, lesão da média dessas pequenas artérias, lipohialinose, que é a patologia de base, e formação, então, de pequenas isquemias nessa região, chamadas de lacunas. Então, as lacunas são causadas por lipohialinose de pequenas artérias, que geralmente saem a 90 graus, com exceção das lacunas localizadas no cerebelo, no núcleo lenteado, que geralmente são causadas por realmente lesões pequenas penetrantes, de vasos penetrantes cuja anatomia é um pouco diferente. A gente vai ver que as artérias lentículo-estriadas, as tálamos geniculadas e as tálamo perfurantes, essas duas últimas ramos da cerebral posterior, elas sofrem patologia de lipohialinose, levando consequentemente à formação de pequenas lesões isquêmicas. Lesões isquêmicas essas, chamadas lacunas, que podem acontecer nos núcleos da base, no tálamo, na ponte, ao nível do núcleo caudato e cápsula interna ou cerebelo. Aqui nós vimos a cerebral posterior, pelo menos o comecinho dela. Aqui nós temos a cerebelar superior. Aqui nós temos a aica, por aqui, essa aqui bonitinha. E aqui nós temos a paica e a espinhal anterior. E aqui nós temos uma outra visão bonita do polígono de Willis. Aqui nós temos o quiasma óptico e aqui os dois corpos mamilares. Muito bem. Então aqui nós temos a artéria cerebral anterior. A cerebral anterior é o ramo mais importante, depois da oftálmica, da artéria carótida interna. Ela irriga toda essa região da porção interna do cérebro, a porção medial do cérebro. Ela faz a irrigação até mais ou menos alguns centímetros dessa região e faz fronteira com a cerebral média na porção anteromedial, a porção anteromédia, e faz fronteira com a cerebral posterior na porção posterior. Então, ele irriga toda a porção anterior, tem uma artéria importante aqui, que é a artéria pericalosa, que também irriga especialmente o corpo caloso e a região do giro do símbolo. Aqui é o giro do símbolo, né? Que faz parte do circuito de Papez e faz parte do sistema límbico. Os ramos principais da cerebral anterior são a ortofrontal medial, a frontopolar, a caloso marginal, a paracentral e a pré-cúneo. Cúneo é essa região aqui, né? A região do occipital.
Aqui nós temos a região do occipital, aqui nós temos a fissura calcarina, e aqui nós temos a região da cerebral posterior, que nós vamos discutir posteriormente. Lesões da artéria espinhal anterior produzem infartos cerebrais com uma preferência, uma manifestação predominante de membro inferior. Porque, de acordo com o homúnculo de Penfield, aqui nós temos a fissura central. De acordo com o homúnculo de Penfield, a região da porção média do parênquima cerebral, da área motora, ela está somatotopicamente relacionada aos membros inferiores. Enquanto que a porção da convexidade está somatotopicamente relacionada aos membros superiores e região da fala e linguagem do lado esquerdo, ou fala do lado direito. Então, infarto da artéria pericalosa, infarto da artéria cerebral anterior, vai levar a uma fraqueza predominantemente de membro inferior. Aqui nós temos a região da cerebral média. E nós vimos aqui a cerebral média, aqui nós temos porção M1, M2, M3. É claro que aqui na artéria cerebral anterior, você também pode contar A1, A2, A3, A4, A5, A6. A1 seria a porção inicial da artéria. A2 seria essa porção pericalosa. A3 já seria a porção cortical. A4, A5 e A6 é a porção mais profunda destas artérias. A porção da artéria cerebral média, a mesma coisa. E aqui nós temos as artérias lentículo-estriadas. Elas vão fazer a irrigação dos núcleos mais profundos. Uma coisa interessante é essa artéria aqui, que é ramo da cerebral anterior, chamada artéria recorrente de Roebner. A artéria recorrente de Roebner é um ramo da cerebral anterior que irriga o núcleo caudato. Então, infartos da porção médio anterior do caudato podem estar associadas a infarto da artéria de Roebner. Em geral, o infarto é um infarto lacunar. A cerebral média, ela irriga praticamente metade de todo o córtex cerebral. Toda a convexidade é feita pela cerebral média, com exceção da convexidade mais posterior e da convexidade relacionada à porção mais inferior do lobo temporal, que são áreas de irrigação da cerebral posterior. Então, a artéria cerebral anterior, ela se divide numa artéria temporal anterior, artéria orbitofrontal lateral. Lembrar que nós temos aqui na cerebral anterior a orbitofrontal medial. A frontal ascendente, a pré-central, aqui o subcentral, aqui o subcentral. Aqui, ó. Aqui você tem a área motora, aqui você tem a área sensitiva. Aqui você tem o córtex, a área 6 de Brodmann, e aqui você tem a área 2 e 3 de Brodmann. Aqui a artéria parietal anterior, a artéria parietal posterior, a artéria angular tem esse nome porque ela irriga o giro angular. Você tem o giro angular localizado aqui por cima do fissura de Sylvius, né? Você tem um giro supramarginal aqui, por cima da temporal superior, e o giro angular aqui por cima da fissura de Sylvius. A lesão do giro angular esquerdo pode causar uma síndrome chamada síndrome de Gerstmann. A gente pode falar sobre isso posteriormente. E a artéria temporal posterior. A artéria cerebral anterior, ela faz fronteira com a cerebral média, exatamente aqui na porção entre a convexidade e a porção medial, e a cerebral média faz fronteira com a cerebral posterior na porção ínfero-posterior do cérebro. Então, aqui nós temos uma outra visão. Aqui nós temos uma outra visão da cerebral média. Cerebral média, lentículas estriadas. Aqui há o segmento cortical. Segmento cortical inferior, segmento cortical superior da cerebral média. Lentículas estriadas. A cerebral posterior, ela já se divide em vários pequenos ramos, né? Especialmente ramos temporais, ramos occipitais, ramos tálamo-perfurantes e tálamo-estriados. Esses ramos, eles vão penetrar no tálamo, aqui principalmente. Eles vão penetrar no tálamo e vão fazer a irrigação do tálamo. Então, infartos talâmicos podem ser infartos lacunares, quando relacionados a infartos dessas pequenas artérias, que também, tal como as lentículas estriadas, saem a 90 graus da cerebral posterior. A cerebral posterior, ela irriga a porção posterior dos hemisférios cerebrais e ela vai irrigar também a porção da região parahipocampal e do córtex temporal, né, mesial. Muito bem, ela irriga o tálamo
E ela faz parte do polígono de Willis. Então aqui nós temos uma outra visão da cerebral posterior, que nós temos as lentículas estriadas, as tálamo perfurantes, perdão. Aqui nós temos a artéria coroideia posterior medial, coroideia posterior lateral, ramos da cerebral posterior. Lembrar que a coroideia anterior, ela é ramo da cerebral anterior. Né? Ela é ramo da cerebral anterior. A coroideia anterior, ela vai irrigar uma parte importante da porção interna daqui da porção do interior do cérebro, de tal modo que ela pega a cápsula interna de uma maneira muito importante, de tal modo que infartos da coroideia anterior, em geral, dão hemiparesias ou hemiplegias completas, tanto de braço como de perna, completas, simétricas, completas e proporcionadas. Quando eu falo uma hemiparesia completa, significa que eu pego fácil. E quando eu falo proporcionada, significa que a força do braço e a força da perna são iguais. Então aqui nós temos a artéria carótida interna, e nós temos a artéria basilar, aqui a comunicante posterior, aqui as tálamo perfurantes, aqui a coroideia posterior medial, coroideia posterior lateral, aqui a artéria do esplênio, do corpo caloso. Aqui a artéria temporal posterior. Artéria parietal posterior e artéria occipital, que desce pelo sulco calcaríneo. São os ramos principais da cerebral posterior. A cerebral posterior, ela irriga a região do tálamo, a região dos núcleos da base também. Então nós temos a artéria de Roybner, que ela vem da cerebral anterior. A artéria coroideia anterior, que ela vem da cerebral anterior, e ela vai pegar núcleos da base, vai pegar cápsula interna. E aqui nós temos os ramos da cerebral posterior, as tálamo perfurantes e as tálamo geniculadas. As tálamo perfurantes perfuram o tálamo e irrigam toda a estrutura do tálamo juntamente com as coroideias. Enquanto que as tálamo geniculadas pegam a região do pulvinar e dos núcleos geniculados medial e lateral, juntamente com a porção posterior do tálamo. Então, o tálamo é de irrigação da circulação posterior através da cerebral posterior e das coroideias posteriores. Aqui nós temos uma outra visão da irrigação do tálamo, demonstrando a cerebral média, a cerebral anterior. Aqui a comunicante posterior e aqui o ramo P1, que é o primeiro ramo da cerebral posterior, e o ramo P2. Aqui nós temos as artérias paramedianas, que vão pegar a porção medial do tálamo, a artéria coroideia posterior, que vai pegar a porção posterior, as tálamos geniculadas, que pega esta região do tálamo, a porção posterolateral, e a artéria polar, que vai pegar a região anterior do tálamo. Aqui o tálamo se dividindo nas núcleos mediais, a lâmina medular interna, a lâmina medular externa e os núcleos intralaminares, os núcleos frontopolares, e aqui os núcleos principais, ventral posterior lateral, ventral posterior medial, ventral intermédio, ventral lateral, ventral anterior, lateral dorsal, lateral posterior e o pulvinar do tálamo, que é a porção mais posterior. E os núcleos geniculados, medial, que está muito relacionado com o corpo trapezoide e com vias auditivas, e o lateral, que está relacionado classicamente com vias visuais. A comunicante a cerebral posterior, ela forma o polígono de Willis e ela provém da artéria basilar. A artéria basilar provém das duas artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas saem, elas penetram na dura. O primeiro ramo vai ser a paica, ou artéria cerebelar póstera inferior, que vai para o bulbo e cerebelo. E logo depois forma a espinhal anterior. Juntam-se ao nível da junção ponto medular, ponto bulbar. E forma a aica, que irriga a porção látero-anterior do cerebelo. Forma as grandes perfurantes, as circunferenciais longas e curtas, que vão irrigar praticamente a ponte inteira. E depois formam a cerebelar superior, que vai irrigar toda a porção, praticamente todo o hemisfério da porção supermedial do cerebelo.
Uma outra visão interessante, mostrando a Pica. A Pica é a responsável pela síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg é uma síndrome clínica importante em que há infarto da porção dorsolateral do bulbo. A síndrome de Wallenberg é uma síndrome que dá muito medo, mas a maior parte dos pacientes, a evolução é benigna. Em geral, depois de 2 a 4 semanas, o paciente está bem. Mas ela, na fase aguda, te dá uma tontura, geralmente tontura intensa, associada à oscilopsia. Pode dar rouquidão, disfonia, disfagia, disartria, diplopia, skill deviation, Horner ipsilateral, perda de sensibilidade da face de um lado, com perda de sensibilidade corporal contralateral, quadro cerebelar ipsilateral e paralisia de palato ipsilateral, além de outras coisas. Geralmente, por ser a porção dorsolateral do bulbo, não afeta a força. Se afetar a força, significa que também houve afecção da porção anterior do bulbo. E aí nós temos uma outra síndrome, chamada síndrome de Opalski, que é a lesão do M-bulbo. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre síndromes vasculares. Então aqui nós temos a Pica, a vertebral, a aica, as perfurantes pontinas, circunferenciais longas e curtas, cerebelar superior, cerebral posterior. Aqui nós temos as tálamos geniculadas, tálamos perfurantes, e aqui nós temos as lentículas estriadas. Em termos de cerebelo, nós temos então a cerebelar superior, que vai irrigar praticamente toda a porção superior e interna do cerebelo. Aqui é tudo cerebelar superior. A aica, que vai irrigar a porção látero-anterior do cerebelo. E a Pica, que vai irrigar a porção posterior do cerebelo e o bulbo. E vai irrigar praticamente toda a porção posterior do cerebelo. Nós vamos ver logo, logo. Então aqui nós temos cerebelar superior, aica e Pica. Voltando, território da cerebral média. Território da cerebral anterior. Esse território aqui se chama watershed, ou divisor de águas. Ou seja, em pacientes que possuem estenoses carotídeas graves, devido à falta de uma circulação colateral importante no interior do cérebro, não há circulação colateral importante no interior do cérebro, e a circulação colateral mais importante que você tem, além do watershed, é o próprio polígono de Willis. Se você tiver uma estenose muito grave, você pode fazer infarto de fronteira nessa região watershed, ou na região divisora entre as artérias. Cerebral anterior, cerebral média, ou cerebral anterior, cerebral média, ou cerebral posterior. Voltando, aqui nós temos a coroideia anterior e as lentículas estriadas. Olha o infarto da coroideia anterior, onde ele se localiza. Pega exatamente a região da cápsula interna, onde as fibras estão todas se cruzando, vindo como que nem um funil. E se você tem infarto da coroideia anterior, você produz, consequentemente, uma área muito importante de hemiplegia, uma hemiplegia proporcionada completa. Tálamo, especialmente tálamo, é a área de cerebral posterior. Aqui continua cerebral anterior. Aqui é recorrente de Roivne. Aqui já são ramos da cerebral média. Aqui continua cerebral posterior. Aqui continua a área da coroideia. Aqui continua as lentículas estriadas. E aqui você já tem a área da cerebelar superior. Posteriormente, descendo, nós temos a área da cerebelar superior, observa que é bem grande, e a área da aica. Essa área aqui são ramos da basilar, especialmente ramos perfurantes, paramedianos, circunferenciais longos e curtos. Aqui, olha a área da Pica. A Pica vai aumentando, enquanto a cerebelar superior vai diminuindo à medida que você vai descendo, a Pica vai aumentando, e a aica permanece na porção anterolateral do cerebelo. Aqui você já tem ramos perfurantes também da basilar, das artérias vertebrais e artéria vertebral ou espinhal anterior. Observa que a área da cerebral média é enorme. O infarto de cerebral média produz lesões importantíssimas, que podem inclusive produzir infartos malignos com grande área de edema. Por isso que os infartos de cerebral anterior costumam ser chamados de infartos malignos quando extensos. A cerebral anterior pega até a porção inferior do cérebro. E a cerebral posterior, observe,
vem até a região do hipocampo e gira o parahipocampal. Então, aqui você tem cerebral anterior, cerebral posterior e aqui ponta da cerebral média. É claro que a cerebral média vai aparecer quando você virar isto aqui. Aqui você tem perfurantes da artéria vertebral e da espinhal anterior. Perfurantes da vertebral e da paica. E aqui perfurantes da vertebral, especificamente, e da artéria espinhal posterior. Aqui você já tem a cerebelar superior. Aqui você tem a paica, aqui é a porção mais baixa. E aqui você tem a aica, esta região cinza. A região cinza da aica pegando a porção anterolateral do cerebelo. Você observa que a artéria cerebelar superior é a mais importante. Mas passou da fissura secunda, a fissura prima um pouco mais para baixo, fissura secunda, você já tem praticamente irrigação pela artéria paica. A paica é responsável pela irrigação da porção dorsolateral do bulbo e de porção importante da porção inferior do cerebelo, inclusive do flóculo nódulo. Lesões da paica podem levar a infartos explosivos do flóculo nódulo, levando a pacientes portando quadros cerebelares importantíssimos, mas principalmente se manifestando como quadros vertiginosos. Em termos angiográficos, nós temos aqui a carótida interna, aqui a artéria oftálmica, aqui a porção cavernosa e petrosa da carótida interna, aqui a cerebral média, com seus ângulos ortofrontal, opérculo frontal, pré-central, central, posterior parietal, angular e temporal posterior. Aqui nós temos a cerebral anterior, que é um pequeno aneurisma de comunicante anterior, mas aqui nós temos a cerebral anterior. E aqui nós temos a cerebral média. Aqui nada mais é do que isto aqui, o sifão carotídeo, visto de frente. Por isso que a geografia não pode ser feita em uma direção somente de imagem. Você tem que mudar a direção para poder olhar melhor. Aqui nós temos as porções capilares. Se você deixar bastante tempo o contraste e depois de alguns minutos bater foto novamente, você vai ver esse blush intenso, que nada mais é do que o sangue percorrendo os pequenos capilares das artérias até a profundidade das mesmas. Aqui você consegue ver se tem alguma área importante que está sem sangue, demonstrando áreas de infarto ou áreas de obstrução vascular. Aqui nós temos a carótida interna, aqui o sifão carotídeo. Aqui nós temos a cerebral média, que é a comunicante anterior. Que é a comunicante posterior, perdão. Aliás, aqui é a cerebral anterior. Cerebral anterior. E aqui é a cerebral média. Aqui uma visão interessante da circulação posterior. Que você tem a vertebral de um lado, a vertebral do outro. A espinhal anterior não aparece aqui, mas observa a paica deste lado. Aqui ela. Olha a paica do outro. Olha a aica aqui, a aica do outro, a cerebelar superior, os ângulos perfurantes, olha um aqui pequenininho. A cerebral posterior. Cerebral posterior penetrando lá dentro, formando a artéria occipital dos dois lados, e aqui um blushzinho correspondente ao tálamo. Aqui nós temos o cerebelo. E aqui um blushzinho correspondente ao tálamo. Ao tálamo, as artérias principais do tálamo, especialmente as coroideias, vão fazer este movimento. Vir para frente. Para poder irrigar o tálamo. Aqui é a porção capilar do cerebelo e do tálamo. E por último, as veias cerebrais. As veias cerebrais, nós temos aqui o seio sagital superior, as tributárias do seio sagital superior, especialmente duas grandes veias, né? A veia de Trolar e a veia de Labé. Então, a veia de Labé está aqui e a veia de Trolar é essa aqui.
O seio sagital superior, ele deságua na tórcula de Erófilo ou conjunto confluência dos seios. Essa confluência dos seios ela é formada pelo seio reto, que recebe sangue das veias basais de Rosenthal e das veias cerebrais internas. Então aqui nós temos os seios profundos, aqui nós temos o seio cavernoso, aqui nós temos a veia basal de Rosenthal e aqui nós temos as veias cerebrais internas. Aqui nós temos o seio petroso superior. Aqui nós temos o seio intercavernoso. Seio cavernoso de cada lado. Aqui nós temos a veia oftálmica e o seio senoparietal. Todos eles vão desaguar na outra veia importante, juntamente com o seio reto e o seio sagital superior, que é o seio transverso de cada lado. E posteriormente o seio sigmoide e a veia jugular. Lesões ou obstruções aqui da região do seio sagital superior vão produzir alterações corticais, como sangramentos, hemorragia subaracnoide ou crises epilépticas. Todos os pacientes que eu peguei com trombose de seio sagital superior apresentaram-se com sangramento ou crise epiléptica. Já os pacientes com trombose de seio transverso, devido ao seio transverso ele drenar praticamente toda a porção profunda do cérebro, a trombose do seio transverso pode produzir mais quadros de hipertensão intracraniana, mas também pode produzir sangramento talâmico bilateral. Aqui, por exemplo, veias corticais, seio sagital superior drena essa região. Lembrar que as veias corticais elas são todas tributárias do seio sagital superior. Então, tudo que vem da porção da convexidade, da porção anterior, é drenado para o seio sagital superior. O seio reto, ele drena esta região profunda. Lembrar que o seio sagital inferior e o seio reto. Então, o seio reto, ele drena a porção profunda, juntamente com as veias cerebrais internas. O seio transverso, puramente, ele vai drenar principalmente essa região lateral, juntamente com a veia de Labé. Hemorragias dessa região aqui podem estar relacionadas à trombose da veia de Labé. Já o seio senoparietal e a veia cerebral média superficial ou veia de Sylvius drenam as regiões laterais. Lembrar que essa porção mais profunda, ela apesar de ter drenagem do seio reto, o seio reto cai, por último, no seio transverso. Então, o seio transverso, no final das contas, é o grande drenador da porção profunda do cérebro. Tromboses de seio reto geralmente produzem hipertensão intracraniana, enquanto que trombose de seio sagital superior tende a produzir muito mais quadros de hemorragia cerebral uni ou bilateral, isquemia que não respeita território arterial e ou alteração de consciência com crise epiléptica. Muito bem, gente. Fizemos um apanhado geral sobre vascularização cerebral e, na última semana do mês de setembro, faremos uma revisão de síndromes vasculares cerebrais. De novo, este vídeo estará disponível no YouTube. Muito obrigado, tenha uma boa noite e, posteriormente, nós entraremos em contato de novo.